Fala galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, o segundo do dia, hein? Recebemos hoje às 10 da manhã o técnico Boaventura, Claudinho Boaventura, do Osasco, que falou a respeito do jogo que acontece às 19 horas, 7 da noite, popularmente conhecida, contra o Grêmio Prudente no Prudentão pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje nós vamos receber aqui Moisés Erget, técnico do 15 de Piracicaba, com uma história muito bonita dentro do futebol, e a gente te conta já. Lembrando que nós estamos em nome de Parque Barbearia, na 14 de setembro, 2800, 997728906. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Cardetelha, agende 18981484727 e Suco Prats, o único da fruta para o corpo. Bom, sem perder tempo, vou colocar um professor aqui na tela, já dando para ele um grande abraço e, claro, um boa noite caloroso, agradecendo sua presença aqui no Resenhando. Moisés Erget, obrigado pelo carinho. Boa noite, Cid, tudo bem? Satisfação estar falando contigo, obrigado pelo convite. Vamos falar aí de futebol, vamos falar do 15. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo legal juntos aí, tá bom? Vambora, maravilha. Professor, bom, a gente vai falar muito do 15, mas eu queria poder falar um pouquinho da sua carreira, né? Uma carreira bonita, que você desenvolve aí já há muitos anos. Queria que você pudesse fazer um apanhado aí de tudo que você já viveu dentro do futebol. Cid, acho que eu vou abrir meu 16º ano, tá? Sempre é uma carreira aí de acertos, de erros, né? Onde muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo, né? Eu falo sempre do currículo e do descurrículo, né? E acredito que esse aprendizado, né, que foi futebol, a vida, né? Eu trago muita coisa também, né? Como ex-atleta também. Então, assim, eu parei de jogar em 2007, né? Resumindo aqui, tive a oportunidade no 15 de Piracicaba como auxiliar, logo na sequência, em 2009 eu vim para cá, né? Parei em 2007, 2008 ainda trabalhei numa escola de futebol, em 2009 tive a oportunidade de ser auxiliar da casa, e final de 2009 já fui interino em alguns jogos na Copa Paulista daquele ano, e fui efetivado em 2010, e a gente fez aqueles 3 anos brilhantes, né, levando o clube até a Série A1. E depois, né, as oportunidades que eu tive no futebol, as coisas foram acontecendo, passei por Noroeste, passei por Mirassol, passei por Rio Branco de Americana também, passei pelo Barra, Marcílio Dias, né, é a minha terceira passagem pelo 15 Piracicaba, passei pelo Novo Horizontino também. Então, acredito que hoje eu sempre falo isso aos atletas, né, são uma pessoa e isso se estende ao treinador, né, que são duas coisas ligadas, né, sempre em progresso, sempre em evolução, sempre aprendendo, né? E falo isso para os atletas que eu sou um treinador que eu não tive, né? Como atleta. Então, assim, dessa maneira, cercado de muita gente boa, Deus tem sido bom comigo, né? Eu sempre falo que o treinador vencedor, ele é cercado de pessoas ao seu lado que preenche, né, as suas dificuldades, suas carências, suas dificuldades, né? Então, acredito que tem muita gente boa no meu lado, né, onde agregam, né, e me fazem aí um treinador competitivo e sempre buscando o melhor nas equipes que eu estou. Que legal, é legal. Eu gosto muito de começar o programa falando um pouquinho da história, professor, porque às vezes a pessoa que não é tão ligada ao futebol, que pode passar por aqui no programa também, saber da importância, né, de quão é difícil o futebol. A gente sabe que o futebol é um meio muito duro,
há uma cobrança muito grande em cima dos treinadores, em cima de jogadores, né? E eu gosto muito de humanizar a coisa. E o Moisés fez muito pelo futebol, inclusive, né, nós conversávamos em off aqui, tive o prazer de acompanhar o que você fez no Noroeste, porque na TV Band Paulista, os donos da bola, Bauru faz parte da nossa cobertura. Foi uma passagem importante também, né, professor? Muito bom, muito importante. Se não me engano, foram 1 ano e 8 meses, tá, Cid? 1 ano e 8 meses, tá? Foram 2 passagens que eu tive lá, né? Uma eu fui campeão em 2002, 12, né? Isso, 2012, se não me engano, tá? Foi campeão em cima do Red Bull, não, acho que do Audax na época, tá? Pão de Açúcar, pronto, Pão de Açúcar na época, tá? E voltei, né? Voltei em 2023, pós Luiz Carlos Martins, né? Foram 3 anos de Luiz Carlos Martins lá, peguei a continuidade de trabalho e primeiro ano nós fomos terceiro lugar, o time estava numa condição não tão boa dentro da competição, levamos até o terceiro lugar, perdi a semifinal para o Novo Horizontino, perdi nas quartas de final na Copa Paulista depois para a Santista, e dando continuidade de trabalho, que eu acredito esse ser o segredo, né? Continuidade de trabalho, subimos no ano seguinte, naquele ano, aquela classificação, aquele acesso que dentro da nossa oscilação ele ficou improvável, mas ficou muito registrado pelo impossível, né? Classificamos em oitavo, com um gol a mais para o Rio Claro, tínhamos que fazer o saldo contra o Taubaté, tiramos o São Bento nas quartas, que era favorito, tiramos a Santista também, que era favorito, conseguimos um grande acesso, aí foi uma passagem muito boa, Noroeste com a camisa de peso, tradição, as 2 passagens que eu tive lá, né, acredito que foram boas, obviamente, a minha saída, acredito, né, Cid, não foi como todo mundo queria, mas por algumas razões, né, pessoais, já falei sobre isso, acabei me desligando do Noroeste, dando continuidade em outro clube, hoje, que é o 15 de Piracicaba. E você falou num ponto muito interessante, professor, continuidade, né? Para mim, o futebol ele é feito de continuidade. Nós temos grandes exemplos, talvez o maior exemplo agora na atualidade seja o Abel Ferreira, tanto tempo no Palmeiras, mas a continuidade de um trabalho, ela é muito importante no meu entender. E uma coisa que eu noto, professor, as equipes que, por exemplo, disputam uma Copa Paulista e entram no estadual, trazendo uma base da Copa Paulista, faz campanhas muito melhores, que é uma coisa natural. Como é que você avalia essa importância de uma continuidade no trabalho para o sucesso do projeto? Perfeito. Continuidade, acho que é grande dificuldade. Eu tive isso na Série 2 aqui, né? Pós o presidente ter sido eleito, né, e assumido, a gente foi no mercado e foi tudo muito rápido, né? Então eu estava na terceira semana de pré-temporada e eu tinha 13 jogadores, entendeu? E a gente não faz milagre, tá? Eu gosto da semana, eu gosto do trabalho, de melhorar jogador, da informação, né? E mesmo assim tivemos uma Série 2, onde a gente perdeu nos pênaltis para o campeão, né? E a ideia no projeto, quando me trouxeram para o 15, era a continuidade, né? De elenco, mas começamos do zero novamente na Copa Paulista, mas fomos muito assertivos em trabalho, em formatação de elenco, em diagnósticos, né? Da Série A2 para a Copa Paulista, aquilo que seria ideal para que a gente tivesse uma probabilidade maior de êxito, né? E tivemos, crescemos dentro da competição e acredito que a continuidade nossa, né, da comissão, ela foi importante. Com ideia de jogo, metodologia, conhecer com relação ao processo, com relação à afinidade de clube, alinhamento, né? Comissão, treinador, torcida, departamentos, né? E acredito que a margem de erro ela é menor na continuidade, ideia de jogo, modelo de jogo. Então, assim, para a Série 2, eu acho que isso foi muito importante. Está sendo importante e vai ser muito importante, né? Acredito que eu mantive, vamos falar isso, 60%, 70%, né, Evandro? Acredito que essa base aí da Copa Paulista, mas são atletas assim, Cid, assim, até eu ouvi da nossa imprensa aqui, e ela está conservadora, e a gente entende isso, né? Entendeu? Ela está preocupada, né? Mas eu acredito que eu tenho atletas hoje que já estiveram em outras prateleiras, né?
que estavam em momentos difíceis, onde a gente trouxe convicção, né? Atletas que já trabalharam comigo, vamos entender que atletas mais experientes não é laboratório, né? Mas acredito que a Copa Paulista ela serviu para a gente trazer, através do trabalho, a repetição, confiança para esses atletas, né? Então, assim, hoje eu tenho a melhor versão do melhor nível desses atletas que jogaram Série A, Série B, Série C, fora do país, base, seleção brasileira, Copa UEFA, Champions League, né? Copa do Brasil, Série C, Copa do Nordeste. Então, eu tenho atletas hoje recuperados que já jogaram em alto nível e estão, né, em alto nível. Acho que isso é importante. Fizemos contratações pontuais, né? Então, assim, nós temos alguns exemplos. O Noroeste que eu tive, a continuidade de uma base me deu acesso no ano passado. Ano passado, né? Ano retrasado, desculpe, ano retrasado, tá? Mirassol é o maior exemplo que nós temos, né? Então, assim, a continuidade de um elenco, já de um trabalho, já de uma comissão técnica que está lá, fez, né, com que hoje o Mirassol seja o que é. Então, acredito que a continuidade de trabalho ela é muito importante, acelera processo, pula etapas, o time está organizado. É óbvio que eu tenho situações, né, para evoluir, para melhorar. Acho que assim acho que a continuidade ela solidifica o processo, ela cria identidade, né, e faz com que a gente tenha muita confiança para tomar as decisões. O atleta tem que estar confiante para tomar as decisões e eles entenderem o que eu penso e se traduz em campo isso. Professor, você falando, eu me lembrei que na terça-feira da semana passada, nós recebemos o Rafael Guanais aqui no Resenhando com o Cid Júnior para falar do que ele fez em 2025, projeção de 2026 e tudo mais, né? Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, e até debati isso com ele no programa, foi que ele recebeu uma proposta do Botafogo, né, entre outras propostas, que, querendo ou não, com todo respeito ao Mirassol, que merece e está escrevendo uma história linda. A camisa do Botafogo hoje no futebol brasileiro é mais tradicional do que a do Mirassol. E ele já tinha renovado o contrato com o Mirassol, optou em ficar no Mirassol. Isso mostra também que, às vezes, no futebol, as pessoas acabam saindo porque não vê firmeza no projeto. Pelo menos eu enxergo desse jeito. E o Rafael Guanais acredita muito no projeto do Mirassol. Esse é o caminho ideal do futebol brasileiro, mas nem sempre acontece, né, professor? Perfeito. Eu estive no Mirassol por 4 anos, né? De 2016 a 2019, né? Então, o que o Guanais vive hoje, no passado recente eu vivi isso lá, né? Peguei o time na Série 2 e sustentamos a primeira divisão em 3 anos, que não é simples, porque não tínhamos calendário na época. Hoje tem, né? Por mérito. Eu acho que eu falar sobre continuidade, tá? Alguém pode fazer assim, não, mas você saiu do Noroeste, mas eu fiquei 8 anos, um ano e 8 meses no Noroeste, né? E dei resultado. O meu time performou e a gente deu acesso, né? Mesmo com todas as dificuldades financeiras e estruturais que tinham lá, né? Então, assim, foi ótima a sua pergunta, porque após o título da Copa Paulista, tanto atletas como nós, principalmente falar de atletas, foram muito assediados, né? A maneira como a gente jogava, são jogadores jovens, a gente tem apostado nisso também. Futebol hoje quer jogador jovem, competitivo, com qualidade técnica e com caráter profissional. Falo de mim também, tive propostas de Série B, Série C, contratos grandes também, de 2, 3 anos, né? Mas estou em casa, né? Eu tenho compromisso com 15. Eu vejo um projeto muito sério hoje, chefiado, né, pelo presidente Matheus, que é ciente de todos que a próxima etapa da história desse clube tão grande que é o 15 é a SAF. Estamos numa transição agora. Então, assim, tudo aquilo que nós conversamos, a gente sabe que futebol não é fácil, é difícil. Eu já dei entrevista aqui, tá, Cid? Após a Série 2, e eu falo que não foi desculpa pelo não acesso, mas falei que o 15 tinha parado no tempo 10 anos,
precisava evolução em vários departamentos. Desde que eu estou aqui, com a diretoria que estava, né, com o investidor que estava, com a chegada do Beto, com o presidente agora que assumiu na Copa Paulista, tem se esforçado muito para dar as melhores condições do apertamento fisiológico, fisioterápico, academia, CT, entre outras coisas. Então, assim, acredito que aqui é um projeto sério, acredito na continuidade. O meu currículo, o meu histórico sempre é de continuidade. Marcílio Dias, Novo Horizontino, o próprio 15, né? Primeira passagem minha aqui foram mais de 3 anos, mais de 100 jogos. Então, assim, eu acredito nisso porque você não começa do zero, você dá continuidade, aquilo que é bom você melhora. As contratações, elas são pontuais dentro de uma carência, de uma ideia de jogo. A ideia de jogo ela está implementada. Hoje, acho que é alinhamento diretoria-clube, diretoria e comissão, diretoria e treinador. Você acelera esse processo, porque é uma mentalidade só, todo mundo já se conhece. Então, acredito que tomara, né, que a Copa Paulista, ao qual nós somos campeões, a gente consiga, nesse ano, dar sequência, né, a esse bom momento. Legal, bom demais esse papo. Deixa eu só mandar um abraço para a galera da Gitec Informática, acesse gitecinformática.com, 193 Automotivo Mecânica, na rua Matias Berratti, 193 18 99697 9213. Tio de Pet, Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa, tá lá na JK 2321, no Jardim Everest, 18 998 18 98 50. Constru Serra, Alviro Gomes Teixeira, 2112, 3904 5300. Cabonete para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar em Cabonete. Você pode pedir no WhatsApp 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte desde 1991 oferecendo educação de qualidade na rua Antônio Furtado 40, Vila Industrial. Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz 437 no Parque do Povo. Você pode pedir no 18 39 17 1090. Baterias Baterax na Coronel Marcondes 1841. Fale com meu amigo Bruno, 18 997 60 13 14. Malacrida Tintas, Coronel Marcondes 2041, também na Alvino Gomes Teixeira 2470, além de Regente Martinópolis. Pedidos no 18 997 22 3705. E Ross Shop, o sucesso da sua festa, 18 997 42 7178. Ô professor, Deixa eu só complementar 2 coisas que são importantes daquela época. Com toda certeza. Muito boa. 2 coisas também que a continuidade é importante. Gestão de grupo, tá? Isso, cada vez mais, um futebol tão equilibrado, né? Isso é importante, porque o que eu gosto, né, do ambiente seguro, tá? Bom ambiente seguro, que os atletas se sintam à vontade e queiram estar onde estão, e mobilização, né, cara? Acho que a mobilização. E outra coisa importante, né, uma diretoria convicta, entendeu? Que ela não olha para resultado. Não que ela não queira, não que a gente não queira, não que não se espera o acesso do 15, não que aqui não seja cobrança e imediatismo, né? Mas ela tem convicção em quem está na frente, né? Quando eu sou representante da minha comissão, que é muito, muito competente. Então, eu tenho vou te dar um exemplo, se tratando de 15. Se fossem outras épocas, acredito que após o não acesso nosso da Série A2, ano passado, houve uma pressão muito grande para que eu não continuasse, né? Então, acredito que aí houve confiança, houve convicção, e quando nós se sentimos seguros, acredito que você trabalha com confiança e realmente de acordo com aquilo que eu penso, aquilo que é a minha ideia, e isso se estende aos atletas, né? Então, atleta vê diretoria, né, e comissão técnica, treinadores alinhados, cara, se faz muito forte. E você sabe o que é interessante o que você está dizendo, professor? Porque assim, ó, nós vivemos num futebol imediatista. Muitas vezes a gente vê alguns treinadores com a necessidade do resultado, né? E algumas vezes ainda até contra o que pensa dentro do futebol, porque se perder tá fora. Então precisa fazer o resultado. Então, às vezes deixa de implantar suas ideias. Esse é um ponto também que a gente tem que ressaltar. Por isso que é importante ter toda essa segurança que você está falando, né, Moisés? Perfeito. Hoje aqui, 15 de Piracicaba, ele é assim. A gente tem total liberdade, né? Hoje é o Beto, o executivo das contratações.
Hoje eu tenho uma diretoria que não mede esforço para que dê as melhores condições dentro da nossa realidade, da nossa estrutura. E a minha preocupação é resultado, né? O 15 é isso, né? Então, assim, nós vivemos um momento muito difícil. O começo da Copa Paulista também gerou muitas dúvidas, né? E está tudo certo, a gente conhece isso. O começo agora, existe ainda receios, as opiniões ainda da imprensa, de alguns, né, não todos, ainda ela é conservadora, né, receosa. Hoje o 15 faz 10 anos que está na Série A2, entendeu? Então, assim, nós entendemos tudo isso, nosso torcedor, a nossa imprensa, precisamos deles, mas estar em campo, né, tendo respaldo, né, acho que essa é a palavra, né, Cid? Respaldo da diretoria, respaldo da diretoria é muito mais tranquilo. Não é tranquilo, a palavra futebol tem tranquilo. É muito mais seguro, porque eu tomo as decisões de acordo com aquilo que eu penso, né, com a minha confiança e convicção, e se estende aos atletas que dentro de campo sabe, tem um treinador e uma diretoria ali que está sempre perto deles. É isso. Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, né? Uns 10 dias atrás, quem esteve comigo aqui no Resenha foi o Antônio Carlos Zago, né? A gente estava falando de vários assuntos, e um dos assuntos é que você tocou num ponto que me também fez remeter isso. O futebol, você precisa ter pessoas, atletas, me refiro, que realmente queiram estar ali e que tenham um bom caráter, vamos dizer assim. O porquê que eu estou apontando isso? Eu fiz uma pergunta para o Zago, porque é o que eu vejo hoje no futebol atual. Tem muito atleta mimimi. Tudo bem, a geração é outra, as coisas mudaram, eu entendo plenamente, não sou tão antigo assim, estou com 38 anos, né? Mas o que eu vejo? Se o cara tá jogando, tá tudo bem. Se o cara não tá jogando, ele já começa a torcer o nariz pro treinador, já faz aquele motim dentro do grupo, já fala com o empresário que não quer ficar mais. Como é que você enxerga esse momento do futebol? Tô falando besteira ou tá mais ou menos assim? Cid, vamos lá. É ótima essa pergunta, porque acredito que aí o segredo de tudo está aí, tá bom? O futebol hoje está muito equilibrado, está tudo muito igual, tá? Acredito que Paulistão Série A de brasileiro, que existe uma discrepância, uma diferença muito grande financeira e aí existe uma diferença de atletas aí, tá? Mas também não são muitos aí, vamos falar dessa maneira, tá? Acho que você falou algumas coisas importantes aí, tá? Acho que o grande desafio meu é esse. Você falou sobre gestão. Nós, né? Acho que você também. Eu vivia, fui analógico, né? E hoje existe essa modernidade, né? Eu bati como é que é? Datilografia, né? Máquina de escrever. A minha prova cheirava álcool na escola, lembra das provas que era? Eu chegava na escola e ficava cheirando, né? E entre outras coisas, né? Eu levantava para desligar, né? Para trocar de canal a TV, né? Era controle remoto, agora é controle remoto. A gente escrevia carta, agora é WhatsApp, né? Então, assim, eu graças a Deus, né? Eu fui da rua, eu fui dessa época, entendeu? Assim, mas futebol mudou, a vida mudou, tá? Existe os pais, existem os empresários, e o grande desafio meu, o grande desafio nosso, cara, é esse. Eu acho que são duas coisas, né? Ambiente, como eu acabei de falar, é seguro. O grande desafio eu falo isso para eles, né? O Moisés do dia a dia e do vestiário, ele não é um Moisés diferente do Moisés fora do vestiário. Eu vou estar sendo eu sempre, tá? Eu vou estar por inteiro. É isso que eu quero nos atletas, por inteiro. Eu vou errar, eu vou acertar, eu vou pedir desculpa. Se necessário, vou mostrar fragilidade, porque a gente é igual, a gente é o ser humano, né? Eu sou um ex-atleta
E o grande desafio meu é eles gostarem de estar onde eles estão. Então, assim, eu tenho um desafio muito grande com a minha comissão, com a minha diretoria, que é ambiente seguro e ambiente bom, porque uma coisa que eu vi esses dias, eu achei interessantíssimo, eu esqueci quem é o poeta que fala, os meus treinos, a maioria dos meus treinos são da manhã, e eu obrigo eles a tomar café da manhã. E assim, e a gente consegue já criar aquele ambiente, aquela energia a partir do café da manhã. Eu ouvi falar esse dia no Instagram, alguém falando que quem toma café da manhã é alegre, né? Quando você toma café da manhã com alegria, você se alimenta. Barriga cheia, fica feliz. Tá? Tá de barriga cheia, tá feliz. Você está pronto para encarar a vida, para encarar o dia. E o 15 é isso hoje, né? Hoje, agora que estiver perto aqui, eu vou te convidar a vir tomar café conosco aqui no nosso refeitório, cara, que é um evento, sabe? E eu gosto disso, tá? Porque eu sei que a partir dali nós estamos preparados para tudo que pode acontecer durante o dia e, consequentemente, né, o campeonato. Então, assim, mas, cara, o que eu quero formar aqui são homens, do mais velho ao mais jovem, tá? É verdade, o meu ambiente, a minha relação com eles é honesta, ela é verdadeira, né? Exemplo que eu vou te dar, pós do jogo, o vestiário onde o Vitor Góes ele foi expulso foi de uma maneira. Hoje a gente conversou só nós de outra maneira, né? E é necessário essa verdade sem mimimi, entendeu? Então, assim, gostando ou não, entendeu? A verdade sempre vai vir de mim, ela tem porque eu quero que eles cresçam, que eles evoluam, que eles se preparem para aquilo que o futebol exige, tá? Então, assim, eu sou um sobrevivente de futebol, eu saí de casa com 15 anos e só dependi de mim, nunca dependi de ninguém, e eu quero que eles entendam isso. A minha época era... Nós estamos falando sobre isso esses dias, sua pergunta foi ótima, sabe? Porque a gente discute muito isso aqui, né, de maneira interna. A minha relação era eu, treinador e presidente. Não tinha executivo, não tinha gerente, tinha empresário, não tinha nada, tinha um gerente, tinha um supervisor, né? Entendeu? Eu tomava minhas decisões com relação à carreira. Então, assim, hoje, obviamente, existe empresário, né? existe pai, né? Existe analista de desempenho individual. A gente tem que saber lidar com tudo isso daí, né? E mostrar para eles aquilo que é o futebol e ter esse discurso e ter a prática, né? Então, eu acredito que a minha missão é essa, o meu desafio é esse, né? Saber tudo isso, né? E ser verdadeiro, ser honesto, eu ter discurso, eu ter a prática com eles, eu tenho critérios e seguir à risca esses critérios, porque eles têm confiança em mim, né? E vejo que tem alguém na frente disso tudo, sempre junto deles, perto deles, aconteça o que acontecer e sendo verdadeiro. Eu estou tentando lembrar quem teve comigo aqui, acho que foi o próprio Zago que falou, e aí eu vou numa pergunta nessa linha. O Felipão, acho que foi o Zago mesmo. O Felipão, quando o Júnior chegou para substituir o lateral esquerdo, o Júnior chegou para substituir o Roberto Carlos, o Júnior tinha medo do Felipão, porque ele via no Felipão uma figura paterna. E aí conversaram com o Felipão e o Felipão começou a tratar ele como um filho, entre aspas, com mais jeito, e aí virou o que virou, pentacampeão do mundo e etc. Você, como comandante, você tem esse jeito mais paizão? Você é um cara que cobra mais? É aquela hora que tem que puxar a orelha, puxa? Como é que você se enxerga também como treinador, como comandante, professor? Cid, cara, eu nunca fiz essa análise, sabe? Eu sou eu, tá? Da mesma maneira que eu sou em casa, eu sou no campo. É óbvio que, como ex-atleta, né, eu sei o que é um vestiário, né? Atleta, ele está sempre te testando, né? Então, assim, eu acho que é de um pouco de tudo, tá? Eu acho que o grande segredo, e eu sei sobre isso, o Felipão, que para mim é umas referências minhas, né? O Felipão sempre soube o time certo de esquentar ou esfriar um vestiário, né? Então, eu acredito que esse seja o segredo, né? Eles têm total acesso, a minha porta do meu vestiário está sempre aberta,
eu quero que eles tenham liberdade de conversar comigo, de me acessar, entendeu? Acho que a minha missão também é como foi com os meus filhos. Não sou o pai deles, mas acredito que eu na medida do possível, eu preciso mostrar direção para eles. Eu como um pai, um avô que eu sou e treinador, com 48 anos de idade, eu já acertei, já errei, e esse tempo ele é curto deles, eu quero que eles errem o menos possível, e tome as decisões que tem que tomar para performar, para fazer grandes contratos, para ganhar dinheiro. Futebol é dinheiro, principalmente atleta profissional de futebol. E para isso acontecer, acredito que eles têm que ser melhores pessoas, né? Uma coisa relacionada à outra. Melhores homens, melhores filhos, melhores irmãos, melhores maridos. E acredito que automaticamente isso se reflita dentro de campo. Eu acredito que essa minha gestão com eles, ela é de tudo um pouco. Ela é de amizade, é de parceria. Às vezes você pega no colo, às vezes você cobra, às vezes você fala a verdade, às vezes você briga, às vezes você discute, né? Relação de professor, de informar, de direcionar, de ensinar. Então, eu digo que é de tudo um pouco, tá, Cid? E eu gostei muito dessa resposta, eu sou eu. Eu gostei muito, foi uma resposta simplista, e depois, claro, que você discorreu sobre, mas muito importante, porque às vezes as pessoas querem ser o que elas não são. E aí acabam se perdendo dentro da profissão, seja ela qual for. E você sendo você nunca vai se perder. Isso que é muito legal. E que papo gostoso que eu estou tendo contigo aqui, viu, professor? Muito feliz em recebê-lo. Tem muito papo para a gente poder falar aqui. Claro que eu sei da sua correria. E agradecendo mais uma vez pela presença. Deixa eu só mandar um abraço aqui. A galera, os patrocinadores, o Dr. Caio Cerávalo Lemos, ortopedista e traumatologista, que atende lá na Washington Luiz 955 no centro, 18-3334-8480. Constru Serra também com a gente, na Alvino Gomes Teixeira 2112 no Parque Furquim, 18-3904-5300. Outland Education, metodologia própria para aprender inglês e espanhol. Você sabe, na rua Timar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, 18991439243. Gerson Esportes uniformes esportivos e também empresariais, viu? Na rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 996434863. Mirato Prime Design, referência em transformar ambientes com personalidade. Você encontra mobiliário personalizado para empresas, móveis corporativos com sua logo, suas cores e o estilo da sua marca. 18991885832. Physiocare Pet também com a gente, na rua José Drima, número 78, no Jardim Bom Giovanni, 1839281156, e Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria. Na Washington Luiz, 841-1899795-2625. Professor, agora falando propriamente do Paulistão, né? Recebi todos os treinadores aqui no Resenhando do Paulista da Série A2. Eu acho que é unanimidade dizer do equilíbrio desta competição. Você que já viveu bastante dentro da bola, para você, esse Paulistão com Linense, Votuporanguense, 15 de Piracicaba, Juventus, Santo André, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Monte Azul, Ferroviário, Osasco, Sertãozinho, Taubaté, São Bento, São José e Água Santa, é um dos campeonatos mais difíceis que nós vimos nos últimos anos, se tratando de Série A2? Tem gente boa aí, hein, Cid? Rapaz do céu. Tem. Se não me engano, a minha última coletiva foi levantada até... Quantos campeonatos eu tive, né? Eu fiz a pergunta para um dos nossos aqui, né? Ele falou 10, mas não, só são 8, né? São 8 Série A2 que eu tenho, tá? Assim, toda vez, né, que vai começar o campeonato, eu lembro muito bem disso, tá? Sempre se fala que é o campeonato mais difícil, é mais complicado, é mais equilibrado. Sempre houve esse papo, tá? Mas assim, e sempre foi. E sempre será. Tá? Então, assim, o que eu vejo agora, tá? Lembrando os campeonatos passados, assim, é um novo momento com relação às equipes, né? A SAF ela chegou, né? Isso é uma realidade, mas algumas não adianta só ser SAF, né? Você tem que ter investidor para a SAF. Então, algumas equipes estão muito fortes porque existe muito dinheiro envolvido, né? Mas eu vejo muito
hoje, cada vez mais, vamos falar dessa maneira, um futebol competitivo organizado, então você tem que ter uma comissão técnica competente. Então, acredito que eu vejo muita comissão, vamos falar dessa maneira, né? Obviamente, de treino assistente ou treinador, competente dentro do campeonato. Muita gente boa, que vem de Série B, que vem de Série C, né? Muita gente interessante aí e, obviamente, consequentemente, equipes muito organizadas, cada um com as suas ideias de jogo, alguns começando, outros alguns conhecem a Série 2, outros estão estreando numa Série 2, muito time muito parecido com o que eu fui na Copa Paulista. Eu comecei do zero, aceleramos o processo, pegamos etapas, mas a gente acreditava nisso e isso aconteceu. Nós seríamos a equipe que mais cresceria dentro da competição na Copa Paulista, né? Então, e foi isso. E acredito que tem muita equipe que vai crescer na competição, tá? Porque até pela formatação que é diferente, vai ter, quem classificar em oitavo vai ter a chance novamente, tanto de contratar quanto de fazer mais 6 jogos, né? E buscar a chance de acesso. Então, assim, muita equipe que fez uma temporada rápida, mas com investimento alto. O exemplo que você já falou aí, nós temos a Ferroviária, que caiu da B para C, acredito que, para mim, tecnicamente, agora chegou o Rogério Corrêa, candidatíssima a brigar por esse acesso. Aí acredito que vem outras equipes de Série C, que é Inter de Limeira e Ituano. Vamos colocar investimento altíssimo aí, Juventus, né? Própria Juventus, que eu acredito que vai crescer muito dentro da competição, já fez uma ótima partida aí contra o Santo André em casa, e três equipes que têm continuidade de trabalho, que é São José, Prudente e 15, que aí tem apostado em base, em Copa Paulista, contratações pontuais, não investimento tão altos igual essas equipes, né? Água Santa entra nessa história aí também, né? Investimento alto. Então, acredito que, assim, sim, um campeonato equilibrado por aquilo que foi. Exemplo que eu vou te dar. Nós ganhamos 1-0 do São Bento, o jogo controlado, tivemos a oportunidade de penúltimo, último passe, um poder de decisão melhor para fazer o segundo gol e ter um jogo mais tranquilo dentro da partida, mas eles tiveram 2 bolas na trave, eles a primeira no primeiro tempo e uma chance claríssima numa bola parada que poderia, um jogo controlado bom nosso, numa estreia, fora de casa, a gente poderia ter saído com um resultado não tão bom como foi a vitória. Então, Série 2, você não pode menosprezar ninguém, você tem que, até o final, o jogo ele está vivo, né? Você tiver a chance de vencer, você não pode desperdiçar, entendeu? É detalhe, é um pênalti que tivemos a chance do pênalti de colocar a bola para dentro, fazer. Nós temos números, né? Mais uma vez, acredito, como foi a Copa Paulista, a equipe que tiver a melhor defesa na competição chega, digamos assim, até a reta final. Então, acredito que é uma Série 2, sim, tá muito difícil, muito equilibrada, mas com muita gente boa aí nas comissões para fazer automaticamente equipes organizadas. Cara, assim, ó, eu venho dizendo há algum tempo que essa Série 2 vai pegar fogo. E o que me já prova um certo equilíbrio aqui da primeira rodada, em 8 partidas, 5 empates. 5 empates. Então já mostra um equilíbrio que pelo menos eu estava prevendo. Você concorda nessa linha ou não? Não, concordo sim, concordo. Eu não acompanhei todos os jogos, tá? Alguns jogos eu acabei vendo os melhores momentos, de ontem para hoje, que é muito corrido agora, né? Quarto sábado, quarto domingo. Nosso próximo jogo é o Sertãozinho, né? Teve um gol anulado, no finalzinho teve chance de ganhar o jogo. Então, assim, cada um do seu jeito, né? Vai ter chance de gol, vai ter chance de ganhar jogo, né? Do maior investimento, do menor investimento. Entendeu? Então, acredito sim, é um campeonato equilibrado, visto né? Os resultados, equipes favoritas que acabaram não ganhando, perdendo, empatando. Então, assim, equipes que às vezes nem estão nesse hall aí de favoritismo, mas jogando bem, ganhando jogos. Tem muita coisa para acontecer. Nós estamos concentrados agora no Sertãozinho e jogamos como uma decisão, comemoramos como uma decisão a vitória e estamos nos preparando, né, como uma decisão para esse jogo agora no Sertãozinho.
Professor, e sobre a questão do campeonato em si, né? Esse novo formato, nós temos aí 16 clubes, 2 caem, 8 avançam, depois 2 grupos com 4, os 2 primeiros fazem as semifinais e os 2 que chegam à decisão estão na Série A1 e vão disputar o título. Te agrada? A equipe que quer subir, ela vai exigir uma constância e uma regularidade muito grande, né? Se ela quiser principalmente chegar numa semifinal e com a condição aí de 2 empates, né? Eu acho que, se tratando de intensidade, sem lesões, energia alta em cada jogo, vai ser necessário elenco, né? Então, assim, é homogêneo, né? Acredito que é essa aposta minha, nossa aqui. Mas, ao mesmo tempo, da primeira fase para a segunda, você classificando em oitavo, né, você vai ter mais 6 jogos, entendeu? Para se ajustar dentro da competição e, se não me engano, provavelmente com a oportunidade até de fazer 4 trocas. É muita coisa e dá muita diferença, tá? Então, assim, e te faz forte numa semifinal. Então, assim, gostei do campeonato porque ela premia a regularidade e constância, mas, ao mesmo tempo, né, te dá chance da recuperação dentro da competição também. Isso também é uma verdade. Diferente, por exemplo, do tiro curto da Série A1, né? Que a gente tem visto aí que são só 8 jogos, é coisa de louco. Eu sou um cara que valorizo tanto o estadual. Aliás, é uma boa pergunta para fazer para você, professor. Eu sou um cara que valorizo muito o estadual. E até acho um pecado, cara. Bom, você disputou. Para mim é um pecado você ter Capivariano e Primavera, que lutaram pra caramba para chegar à elite. Exato. Os caras tiveram que reformar estádio para jogar 8 datas do Campeonato Paulista, que muito provavelmente, dificilmente chegarão na próxima fase. Para mim é um tiro no pé, é você não valorizar o seu produto. Como que você vê isso? Não, acho que sou a favor dos estaduais, né? Cada vez mais a gente tem acompanhado aí, tem conversado com os analistas, né? As equipes de Série B, Série C, Série A, vêm buscar atletas Série A2, Série A3, Série A1 nem se fala. Financeiramente, ela é muito bom, né? Eu acredito que, acho que uma das segredos do Campeonato Paulista ser muito forte foi porque a Federação Paulista se preocupou em que os clubes interiores prosperassem, né? Virou um torneio, né, Cid? Virou um torneio. Agora é um torneio curto, rápido, onde você vai jogar. A vantagem desse torneio, né, que você joga apenas uma vez com o grande, né? Então, assim, você tem a possibilidade, a oportunidade de se manter. Mas, assim, eu sou a favor do estadual. Não fico muito preocupado que falam, de ir para um caminho onde acabe, além disso, né, desse elevador aí que você falou, de subir, descer, a gente pensa principalmente nos profissionais, né, que estão nesses clubes, muita gente empregada, muitas famílias. Então, assim, o estadual sempre foi algo que todo mundo gostou e acredito que a Federação Paulista tentou se adaptar, até fez um torneio até atrativo, mas muito rápido, 1 mês e meio, se não me engano, né, de campeonato, entendeu? Mas, né, financeiramente ele é muito importante. Estando na Série A1, cara, o importante é você ficar o máximo que puder na Série A1, porque você muda uma estrutura e muda uma realidade financeira de um clube, né, que é muito importante. E aí você consegue planejar até algo maior. De repente você conseguir ali um calendário nacional através do Paulistão, né? E já pensou uma Copa do Brasil, algo nessa linha? É um espetáculo, né? Por isso que eu valorizo demais. Oi? Acho que tem o Campeonato Sul-Sudeste também, né? Tem todo esse detalhe agora também, né? É um campeonataço, né? Mas o que nós queremos é que as equipes menores, né? Porque a realidade ela é muito grande a diferença, né? Que seja mais justo, né? Então tenha mais jogos. Nós estávamos muito preocupados, né, Cid, com a Série A2, né? Antes
antes de começar, né, com relação à formatação. E ao contrário, graças a Deus, né, ela aumentou o calendário, né? Foi até maio, né? Quem vai até a final, óbvio, vai até maio, né? Então, assim, queremos, né? E acredito que pode ser repensado isso, porque, assim, hoje o campeonato, ele é empreendimento, eles querem vender, né? Então, eles querem mais exposição dos grandes, menos jogos para os grandes, mais exposição, né? E os pequenos, menos jogos. E essa ponta da pirâmide tem que ser diferente, né? Mais jogos para os pequenos, né? De alguma maneira, isso tem que ser estudado e falado, né? Não tenha dúvida. Professor, para a gente caminhar aqui para a parte final, mais duas perguntinhas. A primeira, queria que você pudesse falar desta rodada inaugural, inicial, né? Essa vitória ontem diante do São Bento, fora de casa. O que você pode trazer de análise aí do que você viu e que o torcedor do 15 pode esperar? Então, ela foi reflexo daquilo que foi a pré-temporada, tá? Então, a diretoria não mediu esforços para que a gente fizesse uma grande pré-temporada. Os atletas nessa pré-temporada tiveram muita entrega, muito comprometimento. Eles entenderam que era necessário, porque vai vir agora, né, um desafio enorme, físico principalmente, né, uma maratona de jogos. Dentro da estratégia, né, mostramos para eles durante a semana, principalmente, e houve a resposta, e aquilo que nós pensávamos aconteceu no jogo, em termos de posição, assim, não abrimos mão da nossa ideia de jogo, aquele trabalho de atração, explorar as deficiências do adversário, neutralizar, né, aquilo que eles tinham de bom. Então, assim, foi uma resposta muito boa, acho que uma partida para uma estreia ótima, né? Porque venceu e ganhar sempre é importante. O primeiro objetivo nosso agora é fazer esses 22 pontos para a classificação. A gente controlou o jogo, nível de concentração altíssimo, a gente trouxe o detalhe a nosso favor. Então, assim, entender rápido o que é uma Série 2, eu já falei sobre isso, ela até o final ela é viva. Eu acho que o próximo passo com relação à evolução, nós tivemos chance, vamos falar dessa maneira, né, de penúltimo, último passe, terço final, vamos falar nessa expressão, poder de decisão ofensivo. Acredito que a gente, na volta do segundo tempo, poderia ter feito o segundo gol, traria mais tranquilidade dentro da partida, e aí 1-0 ficou viva até o final, e aconteceu tudo aquilo, né? Foi o Almir pro gol. Então, assim, acho que eu estou muito orgulhoso dos atletas, porque compraram a ideia, fizeram acontecer dentro de campo, ganhar de São Bento, de um time organizado, que é do Fabiano, não é fácil, é uma estreia, 10 horas da manhã, calor, campo não estava nas melhores condições, é o São Bento. Então, assim, nós estamos muito, muito felizes, orgulhosos, comemoramos até a apresentação hoje, né? Agora já estamos vivendo inteiramente, né, esse sertãozinho aí. E a expectativa para esse jogo de quarta, professor, contra o Sertãozinho, a estreia dentro de casa? São as maiores, são as melhores, precisamos ser competitivos, já sabemos o que nós vamos enfrentar. Amanhã, né, à tarde, eu vou estar passando para eles aquilo que é o Sertãozinho, evoluir em alguns aspectos, melhorar em outros. É a nossa casa, é o nosso torcedor. Acho que a Copa Paulista, né, nós resgatamos o nosso torcedor com o título, fazer o gol no final, né, no último minuto, na última bola, trouxe esperança, né, para esse ano. Uso a sua audiência agora, né, para chamar o nosso torcedor. Precisamos deles, fez toda a diferença na Copa Paulista, né, saber jogar em casa, equipes que classificam com tranquilidade, tem 60% de campanha em casa. Então, assim, caso queiramos, né, paz e tranquilidade e uma classificação boa, né, precisamos fazer a lição de casa, mas fazer por merecer, né? Então, nós temos 100 minutos para ser melhor que o nosso adversário, poder de decisão ofensivo, defensivo, ser uma equipe cirúrgica, com coragem, com confiança, impor a nossa maneira de jogar e colocar, né, trazer a energia do Barão para dentro do campo. Professor, quero agradecer demais sua participação aqui no Resenhando.
É um prazer enorme poder falar com você. Como eu disse, já acompanhava o seu trabalho em outro clube, não tivemos oportunidade de nos falarmos pessoalmente, e dizer que aqui, ó, tem uma porrada de camisa, mas não tem a do 15 ainda, hein, professor? Avisa o Evandro aí, ó. Evandro aqui do lado já escutou, vai mandar. Ele falou que vai mandar. Aí, ó. Fala pra ele que eu vou pegar na concentração quando vocês vierem jogar aqui. Fechou. Vou mandar ele anotar aqui. Maravilha, obrigado, meu professor. Desculpa a brincadeira aí, é só para a gente poder fechar com bom humor. Agradecendo mais uma vez e Deus abençoe a caminhada nessa temporada, professor. Cid, uma satisfação muito grande, prazer. Parabéns aí pelo trabalho. Que seja um ano aí abençoado para você e para sua família. Muita saúde, muita paz, tá bom? Foi um prazer conhecer. O Evandro está aqui, o clube, as portas do 15 são sempre abertas para vocês, para você principalmente, tá bom? Precisando, a gente está à disposição. Maravilha, muito obrigado ao professor Moisés Egert, que bate-papo maravilhoso, hein, turma? Sensacional. Agradecendo demais o professor, o Evandro, que fez aí o meio-campo com o Moisés, para a gente poder ter esse papo legal por aqui. Nós estamos em nome de Nova Gás, Ultragás e Água. Você pode pedir no 18997363070. Ross Shop, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? Ferre Centro de Treinamento, na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 1898808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica é na Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, 18996965212. Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre meio ambiente, 18997040957. Seu filho merece o melhor, todo cuidado do mundo. Pediatras Martins vai te atender muito bem. 1832237759. 4x4 Autopeças, tudo para a sua caminhonete. 998083565. Escritório Palmer, sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade, hein? Fale com o Fábio, 1832227265. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com e Planejados Well, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros com pagamento facilitado. 18998108687. Gente, ainda falando sobre o Campeonato Paulista da Série A2, vale frisar que o Grêmio Prudente esteve em campo, né? Esteve em campo e, sinceramente, empatou em 1-1. Para mim, um erro da arbitragem no gol do Ituano, né? Jogo contra o Ituano no Prudentão. Um erro onde prejudicou o Grêmio Prudente, foi falta em cima ali no setor de defesa e o Xavier, né, não teve nada a ver com isso, marcou um golaço de fora da área, coisa linda, linda, linda. Grêmio Prudente jogou muito bem o primeiro tempo, poderia ter até matado o jogo na primeira etapa, acabou não acontecendo, sofreu o empate, mas para um primeiro jogo, vindo de uma pré-temporada, para mim foi uma baita de uma partida, e enfrentou o Ituano, que para mim é favorito a ser campeão. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Grêmio Prudente, né? Lembrando que nós tivemos Osasco e Ferroviária 0x0, Votuporanguense 1, Água Santa 0, Sertãozinho e Taubaté 0x0, Monte Azul Inter de Limeira 1x1, Juventus 3, Santander também 3, Linense 1, São José 0 e, como dissemos há pouco, São Bento 0, 15 de Piracicaba 1. O Paulistão da Série A2 tem na liderança o Linense com 3 pontos, Votuporanguense 3, 15 de Piracicaba 3. Depois, Juventus, Santo André, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Monte Azul, Ferroviária, Osasco e Sertãozinho e Taubaté com 1 ponto. São Bento, São José e Água Santa ainda não somaram pontos. Vem aí a segunda rodada que começa na quarta-feira, a gente traz para você no detalhe aí, no decorrer da semana. Um abraço a todos, gente, fique com Deus, um abraço, obrigado pelo carinho, valeu!